Agora sim, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Tudo jóia. Como que você tá, família? Tá bem fisicamente, mentalmente, que é importante, né? Graças a Deus, tudo bem. Eu falo que a gente, para tentar não ficar doente esse mundo de ansiedade, depressão, focar muito em Deus, né? Independente de religião, uma religião, e um hobby, né? Seja qual for, uma caminhada, qualquer coisa, né? Mas a gente Com precisa, não certeza. é? Precisa para fugir um pouquinho, Ajuda demais. ajuda demais. É um mundo muito competitivo, muita cobrança, muita comparação, as redes sociais. Então, se a gente não fizer isso por nós, por quem a gente ama, a gente fica doente, né? Verdade. Ó, conta comigo, mais que um professor, você ganha um amigo aqui, com respeito, um carinho, viu? Ok, não foi à toa que eu procurei o senhor. Eu tenho seguido o senhor nas redes sociais, Que principalmente legal, no YouTube. Eu sou advogada, doutor. que legal. Eu tenho aprendido muito com o senhor. Há pouco eu tive um filho, né? É, Meu filho tem 7 meses, então eu voltei a advogar tem pouco tempo. E aí, me achei na área do direito imobiliário, tenho gostado bastante, né? Estou tentando aprofundar meu conhecimento, mas tem coisas que a gente ainda para e pensa assim, não, como que eu vou resolver isso? é verdade. Tenho algumas dúvidas, assim, tenho em mente como talvez que eu poderia agir diante de certas situações, mas no caso dessa situação em si, é um caso bem específico que eu vou contar para o Tá doutor bom. e que na verdade é de família, E, entendeu? e advogar em casos de família são os casos mais complicados, porque a gente envolve a emoção. Advogar em causa própria e advogar para pai, mãe, irmãos, marido, esposa, não é difícil, doutora? É difícil, dói, machuca a Sim, gente, né? inclusive eu já vou te falar o seguinte. Eu estou aqui pelo último caso, porque eu já havia falado para minha família, eu não vou mexer com isso. É, eu sei, eu entendo, porque é difícil, é muita Não é fácil. cobrança e é uma situação que normalmente a gente não vai cobrar. Aí, poxa, tá fazendo com má vontade porque não cobrou. Aí se cobra, poxa, cobrou, que ingratidão. Ou seja, não agrada de jeito nenhum, né? Você não consegue agradar. E esse é meu medo. Tipo assim, por mais que elas falam, não, Elaine, pode ficar tranquila, tudo bem. Então, eu falo assim, ah, não, gente, me desculpa, mas eu prefiro não advogar. É melhor ter um É, terceiro ali do que é verdade. eu que sou da família, né? É. Conta comigo, como Mas estivesse aqui na minha frente, aqui no escritório, a gente comendo bolo de fubá e tomando café com leite, viu? Fica bem à tá ok, vontade, tá? Fica bem à vontade, tô aqui para te tá bom, ajudar, para te proteger. tá ok. Muito obrigada, doutor. Vou te contar a história. É o seguinte, há mais ou menos 5 anos, uma tia minha, ela foi conviver com a minha avó na casa dela, foi morar com ela. E desde então, há uns 3 anos mais ou menos, a minha avó contraiu Alzheimer. O meu avô já havia falecido, se eu não me engano, tem mais ou menos uns 10 anos. E tinha uma casa, tem, né? Uma casa e terreno, tanto na parte da frente quanto na parte dos fundos. Diante disso, há mais ou menos uns 3 anos, desde que essa tia minha foi morar lá, ela impediu a convivência dos outros filhos com a minha avó. E aí ninguém tem acesso à minha avó mais, porque ela não deixa, ela não quer, muito embora eu já tenha falado o que poderia ser feito para elas voltarem a conviver. Mas enfim, isso é caso de família, né? Referente a direito de família, vão tratar do imóvel. Ultimamente, ela tem se apropriado do imóvel, dizendo que o imóvel é dela. É dela e que ninguém mais tem direito, enfim. E me fala uma coisa, doutora, ela mora no imóvel há muitos anos? Tem mais ou menos 5 anos. 5 anos. 5 anos que ela está lá cuidando da minha avó. Porque, como eu te falei, minha avó contraiu Alzheimer nesse período que ela estava lá. Tá. Só que o que acontece? De início, todo mundo pensou em deixar ela no imóvel mesmo. Tipo assim, ninguém queria tomar o imóvel, não. Todo mundo já tinha falado, não, se ela vai lá cuidar da mãe, ela, no final das contas, ela pode ficar com o imóvel para ela. Não tem problema nenhum. Não tinha essa Só discussão, que, né? De falar, olha, sai daí, o imóvel é nosso. Não tinha, não. né? Inclusive, todo mundo falou, foi para ela o seguinte, se você cuidar da mamãe, você pode ficar até com um salário dela para você, porque ela recebe o dela e mais do meu avô, né? É. Você pega um salário para você, porque qualquer outra pessoa cobraria um salário, e aí você vive com esse salário, o outro é para a mamãe sobreviver e cuida dela. Mas enfim. E o que aconteceu? Como Doutora, e quantos anos ela tá nessa história de posse? Porque eu tô imaginando aqui que, eu não será que ela não fez os capião, tá pensando em fazer? Não é? não fez porque ela não apresentou nenhum documento, porque eu vou
problemas, a minha mãe ia todos os anos ver a minha avó e ficava lá de 20 para 30 dias. Porém, de um tempo pra cá, minha mãe não conseguiu mais ir porque deu até caso do marido que mora com ela lá na casa da minha avó tentar matar uma tia minha. Nossa, Assim, é foi uma feia a situação coisa. bem complicada mesmo, sabe? Sim. E aí ela usava a minha avó pra sair em defesa dela, entendeu? E Mas a sua avó ela é lúcida, doutora? Como que ela é? agora, não, tem mais ou menos uns 3 anos que ela tá com Alzheimer. Ela não conhece mais as filhas, ela não conhece mais a gente, ela não conhece ninguém. Nem a própria filha dela que mora com ela já não se recorda. Tem horas que ela lembra, mas tem horas Ou que seja, o Alzheimer evoluiu bastante, né? Já tá bem complicado, né? E ela tá interditada ou não? não está interditada. O que acontece? Aí, voltando pro imóvel. Ficamos sabendo que ela, em conluio com o dono da parte de trás do imóvel, que meu avô já vendeu há muitos anos para ele, tentou passar esse imóvel pro nome dela. Tipo assim, fez uma declaração, tipo assim, eu, fulano de tal, declaro que vou dar para ela, vou deixar ela usar esse imóvel. Só que esse imóvel, meu avô vendeu já tem mais de 30 anos, eu acho, para esse cara, para esse homem. E ele cercou, o que era dele, ele cercou. Cercou. E em vida, meu avô deu para cada filho um lote lá que pertencia a ele. Só que o que aconteceu, doutor? Nesse meio tempo aí, eles deram fim no papel que constava o meu avô como dono do lote. E lá no cartório de registro de imóveis, não consta nenhum documento, porque parece que antigamente só tinha, como não tinha questão de internet e tudo, mas era tudo escrito. E nesse cartório pegou fogo de tudo. Não sobrou um A para contar a história. E aí, no cartório novo que tem lá, não se encontra nenhum documento registrado. O que a gente tem de prova, assim, entre aspas, é um documento feito pelo meu avô e pela minha avó, doando para os filhos, cada uma metragem do lote, um lote, entendeu? E aí o que a gente tem de prova lá seria essa documentação, que é o seguinte: do lado da frente faz parte com a estrada, do lado de trás faz parte com o senhor que quis passar para minha tia, o que chama Valdir, o nome dele. Do lado direito faz parte, faz divisa, né, com a da minha avó, que está escrito lá Luiz das Chagas Vieira, que ele era o meu avô, e do outro lado faz parte com um outro irmão, entendeu? Entendi. O que a gente tem de prova é só isso. No cartório de registro de imóveis não tem nada para comprovar. E aí, o que aconteceu? Diante de uma das minhas tias ter ficado sabendo dessa história, elas procuraram um advogado para entrar na justiça para ver qual que era a melhor condição para tipo assim, para tentar já pegar, não seria nem pegar a parte delas, porque elas na verdade elas não queriam mexer com o inventário, até porque não tem documentação do lote da casa do meu avô com a casa e os lotes lá. Mas o que elas queriam? Elas queriam, como desde que o pai ou a mãe morre e tem herança, já passa automaticamente para os filhos, elas queriam que ela fosse impedida de construir qualquer coisa lá, sem a anuência delas, né? Porque para construir, de certa forma, precisaria da anuência delas. E aí, ela fez lá um puxadinho, segundo o que a gente ficou sabendo, é uma garagem. E aí, para colocar os carros lá do marido dela. E aí, elas contrataram o advogado e entrou com um processo que chama na interdito proibitório, porque quando elas souberam, elas já procuraram esse advogado e tudo mais. Só que depois o juiz mandou ele emendar a petição e pedir, eu não lembro exatamente como que foi, porque eu não tive acesso aos autos por completo, mas o que aconteceu? No fim das contas, estava com uma ação de manutenção de posse, se eu não me engano. E aí teve uma audiência, e nessa audiência o advogado dela disse que as minhas tias não tinham legitimidade
ativa para estar ingressando com qualquer ação lá, porque elas não tinham nada lá. Não tinha nada lá. E não tinha nada lá, não tinha nada lá a ver com o terreno lá, nem com a casa da minha avó. E aí, o que aconteceu? O juiz acatou, ele tinha dado uma liminar para que ela não construísse nada lá, ele derrubou a liminar, né? E disse que extinguiu o processo. E tanto é que assim o fez. Disse que extinguiu o processo e disse que se elas quisessem mexer lá, que elas entrassem no inventário. Simples assim. E aí, nessa audiência, pelo que foi passado, o advogado mentiu, ou melhor, minha tia que mora com a minha avó mentiu, disse que a minha avó não estava com Alzheimer, ela tinha pequenos esquecimentos, porque o juiz perguntou se ela estava interditada. Ela disse que não ela não estava interditada. Não estava interditada. Aí ele falou assim, tá, ok. E aí, eu sei que foi, pelo que eu entendi, foi um bate-boca pra lá, pra cá. O juiz, inclusive, saiu na minha tia, quando ela... E aí a minha tia contou em audiência que ela foi atrás desse senhor Valdir para estar passando o terreno e a casa que a minha avó reside pro nome dela, que foi ela e a minha avó, entendeu? Entendi. Aí na hora parece que o juiz falou assim, agora eu entendi, a senhora tá em conluio com esse senhor Valdir para tentar tomar tudo. Entendeu? E me fala uma coisa, hoje esse imóvel, doutora, na matrícula, na certidão de propriedade, está no nome de quem? Não tem. Não tem? Não tem. É um imóvel que não tem matrícula ou não... Não tem nada, ele não tem nada. A única coisa que a gente tem lá, para tentar comprovar alguma coisa, é os lotes que meu avô e a minha avó fizeram a doação, porque fica no meio. Fica uma filha do lado, uma filha do outro e o lote no meio. Entendeu? Entendi. Esse imóvel, como não tem matrícula, fica muito fácil dela fazer uso capião. Ela talvez não fez, né? Não está fazendo, mas às vezes por falta de orientação, por falta de dinheiro, porque se ela fizer uso capião, existe uma grande possibilidade dela ganhar. Complicado, né? Exatamente. Sabe o que a doutora poderia usar como estratégia, uma estratégia boa, inteligente? Porque esse imóvel era do avô, do seu avô, né? Do pai da sua mãe, né? Então, o que a doutora poderia fazer? Nós sabemos que fazer inventário de imóvel irregular não resolve nada, porque o inventário por si só não vai regularizar o imóvel. Nós sabemos disso. Mas a doutora poderia propor um inventário, talvez a sua mãe, a mãe da doutora seria inventariante, não vai regularizar o imóvel, né? Mas nós sabemos que vai gerar publicidade. Porque amanhã ou depois, se ela fizer o capião, ela, ou algum herdeiro dela, ou alguém, pelo menos tem esse inventário em andamento. Esse inventário vai sair. Mas é que o formal de partilha não vai dar registro. Mas até então é uma forma de proteger o imóvel, entendeu? Na verdade, seria inventário de posse, doutor? Inventário de posse. Eu já tinha passado isso para minha mãe, mas eu falei assim, não, eu vou consultar, porque, assim, foi o que eu te falei, é uma situação muito delicada, difícil. Né? Que a gente sabe que esse inventário de posse, ele não é aquele inventário, igual o doutor falou, aquele inventário oficial, mas vai dar uma segurança jurídica. E tem outra, viu, doutora? Não precisa nem fazer no cartório. Faz ele judicial, demora um pouquinho mais? Demora, mas não tem pressa. Porque a gente sabe que não é um inventário que é para regularizar o imóvel, não vai regularizar nunca. É um inventário só para gerar publicidade do imóvel. E esse inventário em andamento permite, se a doutora quiser ir além, olha só, né? Terrível advogados, né? Mas se a doutora quiser ir além, permite fazer o quê? Uma ação de arbitramento de aluguel, entendeu? Porque a ação de arbitramento de aluguel é cara crachá, a gente tem que ser coproprietário. E eu cobro aluguel daquele que tem a posse. Teria que ter a matrícula no nome, mas existe uma exceção. A exceção é o inventário, o espólio, cobrar inventário daquele que tem a posse exclusiva, entendeu? No caso aí, mas aí no caso a minha avó seria a meeira, né? E na verdade também, o que acontece? As minhas tias já falaram que não quer cobrar nada da minha avó, muito pelo contrário, quer deixar ela usar e usufruir enquanto vida ela tiver, entendeu? Ninguém quer tomar nada, só quer que elas tenham o direito de, tipo assim, tudo que ela precisar de fazer lá, ela não saia fazendo e falando que é dela, entendeu? Entendi. Eu acho que esse inventário já daria um tapa na mesa, assim, ó. O inventário é do nosso pai, né? No caso, a sua mãe do meu avô, né? Ou seja, a senhora não é dona sozinha não, tá? Exatamente. Eu acho que já resolveria, sabe? De certa forma resolveria
a questão dos capião, que ela pode propor, resolveria a questão do ela achar que é dona, sabe? Acho que resolveria tudo, hein? Entendi. E o custo é baixo. Por que o custo é baixo? Porque dá para pedir justiça gratuita, o ITCMD é proporcional, mas coloca o valor venal do imóvel, da prefeitura, o valor menor possível, já diminui bem os custos, ou seja, uma ação que não vai gastar muito e vai atingir o problema, né? Eu faria isso, doutora, faria isso de coração. Não, na verdade, doutor, o que acontece? Eu já tinha estudado e pesquisado sobre isso e eu já havia falado para elas que a solução que eu achava seria essa questão mesmo do inventário de imposto, que não tinha como fugir disso. É a única solução, pesquisar, a única solução e aí, que a gente tem no momento. É importante deixar claro para ela, né, principalmente ela que é leiga, que é um inventário que não vai resolver nada, o imóvel vai continuar irregular, porque as pessoas, né, o leigo pensa, fez o inventário, vai regularizar tudo. Não vai regularizar, porque não tem como regularizar imóvel de posse no inventário. Mas ele te dá força de gerar publicidade, de bater na mesa e falar, esse imóvel também é meu, calma, evita os capião e dá a possibilidade de, caso a doutora queira e a família queira, fazer uma ação de arbitramento de aluguel, né? Que eu não sei se a doutora vai querer fazer, né? Mas vai. O arbitramento de aluguel seria para essa tia minha que mora lá. Que mora lá. Tá. Agora vamos às outras demandas. São 12 filhos. Nossa, bastante, hein? São. Nem todos estão de acordo. Família é grande, né, doutora? Família é grande. Oi? A família é grande, hein? É grande. Ou seja, carência de prima a doutora nunca teve na vida, hein? Não, mas olha só pra você ver, já eu sou filha única. Olha só, eita. Pois é.